Vamos agora serenando nossos corações, mentalizando o nosso Mestre Jesus, mentalizando as energias da espiritualidade, para esse momento em que a gente vai fazer esse evangelho. Agradecendo principalmente o dia de hoje, esse dia maravilhoso, mesmo que nós tivemos alguns tropeços ou não, mas aqui nós estamos. E esse dia foi permitido pelo Mestre Jesus. Agradecendo também a noite que se inicia e seguindo em frente, agradecendo a nossa vida, o dom da nossa vida. Então vamos fazer uma prece de Pai Nosso para podermos iniciarmos o nosso Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores, não nos deixando cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um tema muito engraçadinho, muito bom para nós, né? Eu trouxe aqui para nós falarmos sobre o tema da paciência, né? E está intitulado para mim como a paciência é remédio. Aí a gente vai ver por que a paciência é remédio, né? A paciência, a gente já sabe que é uma virtude, é uma das virtudes das bem-aventuranças do Evangelho de Jesus, né? E a paciência, eu fui buscar em algumas pesquisas, o José Carlos de Luca. Ele é um escritor e ele, no livro dele que ele escreveu, no livro Pensamento, que ajuda no item Danúbio Azul, ele escreve que a vida tem seus altos e baixos e nos pede paciência. Paciência é uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia e que hoje ela está um pouco escassa. Realmente, né? A gente tem a paciência suficiente para isso. A gente levanta, a gente está sempre apressado, a gente está sempre correndo, a gente mal para olhar para o nosso próprio eu, principalmente, e daí para o outro, então, muito menos, né? A gente tem pressa no trânsito, a gente tem pressa para pegar o ônibus, a gente tem pressa para fazer o almoço, a gente tem pressa, a gente só tem pressa na vida. E cadê a nossa paciência? E aí, a paciência, ela é necessária para o nosso dia a dia, né? A gente vê que o universo, o próprio universo, ele demorou muitos anos. É milênios de anos, que o universo está progredindo aos poucos. E ainda não chegou ao, porque está sempre em evolução. E nós ainda não aprendemos a ter a paciência, a saber que tudo tem o seu tempo, né? E aí a gente vê também que tudo tem um tempo para colher, para plantar, para semear, para nascer, tempo para crescer, tempo da gestação, tudo tem o seu tempo, mas nós queremos tudo para ontem, nada para agora. Perdi a paciência. Como que eu vou perder a paciência? Vou perder uma coisa que eu não tenho? Não vou perder aquilo que eu não tenho, né? Aí a gente parte assim, e hoje a ciência, ela já afirma que a falta de paciência, ela gera em nós o quê? A impaciência. E a impaciência gera em nós o desequilíbrio. Um desequilíbrio que vem com várias doenças. Tem muitas doenças que a gente acaba adquirindo no nosso corpo físico exatamente por não ser uma pessoa mais
paciente, né? Pode ser assim, a depressão, obesidade, hipertensão, são doenças, são várias, mas é uma das causas. E qual é a causa disso? A ira, a irritação. A irritação é uma coisa que a gente adquire com o nosso estado de impaciência. Mas ninguém pode me irritar. A única pessoa que se irrita é nós próprios. O outro não vai me irritar. Quem vai se irritar sou eu mesmo, com a minha falta de paciência. Então você não me deixa irritada, nem ela, ninguém vai me deixar irritada. Quem vai se irritar sou eu mesmo me deixo irritada. Aí a gente vê que Joana de Ângela, ela coloca no livro de Evangelhos de Jesus, da psicologia, que a paciência ela pode ser considerada como a ciência da paz. Paz, consciência. É uma junção da paz com ciência. Então ela coloca que essa ciência da paz, para se ter a paz é necessário a ciência. Mas que paz é essa que eu não tenho, então eu não vou conseguir levar a paz, mas eu quero a paz. Eu quero a paz, mas eu não vou buscar a paz. Eu não vou levar a paz. Eu não me preparo para ter paz. Então, como que eu vou ter essa paz, né? E a gente vê que também nós tivemos esses, assim, são os exemplos de vários que deixou para nós no Evangelho para a gente aprender. Aí vem o Chico, que é um daqueles que foi o nosso mate da nossa época. Aí Chico, ele relata no livro de A a Z que a paciência é um remédio que devemos tomar dia a dia e em jejum. Então, a paciência, ele comenta quando pequeno, que ele tinha aqueles problemas com a madrasta, tudo, que ele chorava, ia reclamar com a mãezinha dele. E o que ela orientava o Chico? Chico, tem paciência. Isso vai passar. Acalma-te, espera, tem paciência, né? Então o Chico conta que depois, tanto ele saber que ele podia esperar, ele conseguiu ter a fé e a esperança, então não mais sofreu com aquele maltrato da madraça, né? Depois a gente vai ver aqui no Evangelho, a gente já viu os exemplos desses, mas vamos ver aqui de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que eu peguei para a gente comentar mais a fundo, no item das bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. E aí a gente pega o item 7, que é a paciência. E eu vou ler aqui para depois a gente comentar um pouquinho sobre ele, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sedes paciente, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos
são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigo. Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, paciente, sedes cristão. Essa é a palavra que encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, de 1862. Então, olha, quando esse espírito já nos orienta, né? Lá há milênios mesmo, né? Como a gente fala. E aí a gente vê que eu tirei assim para destacar aqui os 4 pontos desse evangelho. O primeiro ponto é a dor. A dor como uma bênção. A dor que nos apresenta, porque quando a dor nos apresenta é porque nós fugimos do amor. Nós fugimos da tranquilidade, da paz. Então, a dor nos apresenta. E quando a dor nos apresenta, ela está nos chamando a alguma coisa está errada. O que eu devo aprender com essa dor? Mas eu tenho que ter a paciência para conviver com a dor, para aceitar. Ou seja, sofrer com gosto e não gostar de sofrer. Sofrer com gosto é quando a gente aceita aquele sofrimento, entende o porquê daquele sofrimento e age para modificar aquele sofrimento. Então, esse é o sofrer com gosto. Agora, gostar de sofrer é continuar na sofrência, né? E aí, isso não é a nossa parte. O segundo ponto é a caridade e o perdão. Lá na questão 886, onde Kardec pergunta o que é a caridade, como compreendia Jesus? Os espíritos respondem, benevolência, ou seja, seja bondoso, né? Sem esperar. Benevolência para com todos, indulgência e o perdão. Então, a caridade, a indulgência e o perdão, assim como a paciência, são virtudes. E virtudes, elas não se conflitam, elas se abraçam. As virtudes se somam, uma virtude chama a outra. Então, não tem atrito entre as virtudes. Tem atrito entre as vicissitudes, mas entre as virtudes nós não temos atrito, né? E outro que eu peguei aqui é o fardo do livro, que a gente vê aqui, onde ele fala assim: e o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para o chão. E a gente sabe que em uma das passagens de Jesus escreveu: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. A gente já viu muito isso. Ah, mas como que isso fecha com a paciência? Fecha, porque são 2 virtudes, brandura e humildade. Não tem como eu sendo humilde, brando é uma pessoa paciente, uma pessoa que tem a tranquilidade com si, a paz com si. Então, ela fecha com a paciência, são virtudes. Virtudes não se afastam, e sim se aproximam, né? E o quarto ponto que eu tirei é a coragem. Coragem, amigo, porque Cristo é o vosso modelo. E ele coloca aqui, sedes paciente, pois paciente, sede cristão e sede cristão. Pois então, se coragem eu chamo a coragem como uma ação do coração. A coragem é assim, é o agir, é colocar em ação. Então, a paciência não é ser pacífico, ficar atado, sem atitude, sem agir. Não é agir, é buscar, é tentar modificar o que não está bom para o bom.
analisar, ter tranquilidade, ser humilde para ver as situações. Então, tudo isso vai se fechando para o nosso próprio bem. E agir, para nós agirmos, a gente precisa do quê? De fazer um pequeno esforço, de tentar transformar para nós mesmos o melhor, né? Então, a gente precisa do esforço, um exercício que a gente precisa no dia a dia. Aí vem Emmanuel, foi o espírito que orientou Chico Xavier o tempo inteiro. Emmanuel diz assim: paciência é um exercício de autotransformação interior. E segundo Emmanuel, a paciência ela é fundamental na jornada evolutiva, representando a capacidade de preservar no bem diante das nossas dificuldades e de resistir aos impulsos interiores. Então, quantas coisas, se a gente fizer um pequeno esforço e tentar fazer esse exercício, quantas coisas nós podemos melhorar no nosso dia a dia com a paciência. A gente pode evitar os acidentes de percurso, acidente de trânsito, evitar aí uma enfermidade, a gente pode evitar uma discussão no trabalho, simplesmente por trazer com a gente a ciência da paz, a paciência, a tranquilidade, a brandura. Com essa atitude, nós estamos sempre numa posição de elevação. E esse é o nosso esforço, é manter a nossa calma, a nossa tranquilidade, a nossa paz. É trazer a paz para nós, para depois a gente espalhar no ambiente, no universo, na sociedade, onde quer que a gente chegue. Porque a sociedade, ela nos cobra, sim. Mas é necessário a gente ter a paciência para a gente fazer nada com correria, com ira, com corre-corre, a gente não consegue nada se a gente não parar para analisar o que é melhor para nós mesmos. Então, aí a gente vai concluindo nesse estudo que, sem a calma, é impossível a gente observar e trabalhar para o bem. Não tem como. Você vai trabalhar para o bem se você está num trabalho com o público. Se você não tiver a calma, já acabou tudo. Vai levar porrada, vai dar porrada, entendeu? Porque é o que acontece. Você está dentro da condução, um vento te pisa no pé. Ele nem sequer te pede desculpa, aí você acha ruim, ainda vai questionar e já virou discussão, né? Então é onde a gente tem que procurar. Sem essa calma, é impossível a gente estar em trabalho do bem para com nós mesmos. E sem a paz dentro de nós, jamais a gente vai alcançar os circuitos da nossa paz verdadeira. Então, como que eu posso trazer a minha paz, tá tranquilo comigo mesmo? Eu ainda não aprendi a ter a paz. É me esforçar, é agir, é a ação do coração, é a bondade, a benevolência, a humildade. Com isso você vai conseguindo se aproximar e trazer com a gente a virtude. E aquele que é calmo, aquele que é paciente, aquele que é humilde, que é bondoso, ele consegue ser aquele que perdoa. E isso é primeiro comigo. O alto é a autopaciência, é a auto-humildade, é a auto-caridade, é o auto-perdão. Esse é o mais difícil do que para com o outro. A gente consegue, às vezes, até perdoar o outro e não consegue se perdoar. Fica difícil, né? Então, tudo que eu vou fazer de melhor, de esforço para melhorar, é primeiro auto. É primeiro eu, depois o próximo. Porque a partir do momento que eu consigo comigo, eu estou pronta para dividir. Eu estou pronta para espalhar.
Então é essa a paciência do Chico Xavier de remédio. Então é tomar uma dosezinha em jejum da paciência, né? Vamos ver se a gente consegue essa dose de jejum, né? Porque quem lida com o outro, com o público, com o dia a dia, parece que a gente está pronta para ser desafiado. Mas bastou respirar, pensar, respirar, a paciência vem. Se possível, um golinho de água, que é a água da paz, como dizia a mãe de Chico Xavier, que o único remédio para que ele se acalmasse era tomando a água da paz, que é aquele golinho de água que a gente bebe para respirar, né, para poder parar para respirar. E que a gente oferece quando chega alguém que está nervoso, um susto, alguma coisa, a gente faz o quê? Pega a água para oferecer para a pessoa, porque a água cura, a água é cura, realmente, a água é. Mas enquanto ele para tomar aquela água, ele respira. E quando ele respira, ele se tranquiliza. Então é isso que nós temos que fazer. Se possível, pegar a água da paz e tomar a água, né? Então tenhamos toda a condição de perceber quando eu estou no ponto da ira e irritação, eu pensar que não é o outro que me irritou, é eu que estou irritada. Não é o outro que me deixa fora de mim, e sim eu que ainda estou fora da casinha, né? E aí a gente vai adquirindo no nosso dia a dia o nosso esforço, que é exatamente o que o Evangelho de Jesus prega para nós. Tudo depende e demanda do nosso próprio esforço. É isso, gente. Obrigado pela paciência de me ouvir. E é mais ou menos o que eu tenho. Se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, se colocar em alguma situação, fica à vontade. Foi na sexta-feira. O Richard comentou uma vez. Ele falava, fazer algo crítico. Põe o espelho e vê se você consegue ficar olhando para você 10 minutos. Mas olha, o outro te aguenta. É isso mesmo. É isso mesmo. Estou com o espelho lá, vou fazer. Por acaso. Então, porque nós estamos precisando trabalhar essa nossa chavezinha da paciência, né? Desligar a nossa ira, né? Desligar o nosso circuito agitado, né? Porque não é ficar parado. Parado a gente também não vai fazer nada. É agir com o coração, é a ação do coração. É tomar as decisões com tranquilidade, com humildade, com benevolência, tudo dentro das nossas mansitudes, né? É isso. Então vamos, se ninguém tem mais comentário, eu faço a prece e a gente encerra. Então vamos agora, nesse momento, agradecer a espiritualidade, que nossas águas colocou aí um remedinho da paciência, a gente vai começar a tomar ele agora, né? E vamos agradecer essa espiritualidade que coloca em nossas águas de beber o nosso remédio, tanto seja para o nosso problema físico ou espirituais. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a paciência para conosco, porque ele, como modelo, ele muito sofreu e não reclamou. E a gente não aprende nem sequer a deixar de reclamar, quanto mais a ter a paz, a paciência, né? Então vamos agradecer também a espiritualidade da casa que nos recebe, nos auxilia no nosso dia a dia, no nosso aprendizado. E o nosso bom amigo mentor que tem a paciência de nos suportar. E vamos encerrar com a prece de Ave Maria. Ave Maria, enquanto a gente encerra nessa prece, pode se colocar em posição de recebimento, que a espiritualidade, nossos mentores, nos auxilia com o passe
E aí a gente já fica com o passe recebido pelos nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Nos envolva, Mãe Sagrada, no seu manto de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.